Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Um grande axé para todos vocês. Vamos rezar? Bora falar com Jesus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Bora? Eu convido vocês que estão em casa para nós rezar, falar com o nosso Pai maravilhoso, lindo, que é Jesus da nossa vida, né? Então, nessa hora eu vou entrar na poderosa presença de Jesus. Nessa hora eu peço a Deus, o nosso Pai, Criador do céu e da terra. Jesus, ele fez o céu e nossa terra santa. Porque aqui embaixo dessa terra santa está o mar, está as águas cristalinas, as águas ungidas por Deus. Eu vou falar para vocês que enquanto vocês tiver vida, nós todos aqui dessa terra santa, não deixe de rezar. Porque quando a gente reza, nós está protegida. Nós está com Deus. Tá entendendo? Quando a gente reza, nós está com Jesus. Nós estamos com Deus maravilhoso. Porque Jesus, ele deixou para nós. Jesus, ele deixou para nós rezar. Gente, rezar. Tá entendendo? Jesus é tudo que a gente tem. Então se pegue com o nosso Pai valioso. Se pegue com o Espírito Santo. Se pegue com os anjos do céu. Se pegue com nossa mãe padroeira do nosso Brasil. A nossa mãe Maria, mãe de nós e mãe de Jesus, que é Nossa Senhora de Aparecida, sagrada mãe, que ela cubra a gente com o manto dela sagrado. Que Nossa Senhora dos Enterros cubra a gente com o manto sagrado dela. E afaste tudo quanto não presta da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso emprego, do casamento, da família, do vovô, da vovó, moço e rapaz, senhora e senhor, e das crianças. Gente. Ô menino, não liga aí não. Desculpa aí, porque o menino maligno demais. Então, quando a gente clama por o nosso Pai, tenha certeza absoluta que Ele está aí com você, porque Ele está aqui comigo, Ele está aí com vocês. Quando vocês rezam, nada ruim acontece. Não acontece briga no casamento, a separação não existe. Não existe doença, não existe pressão alta, diabetes, essas outras doenças perigosas, depressão, ansiedade. Sabe por quê? Porque a depressão, eu vou puxar aqui um pouquinho, que tem gente me perguntando como que existe depressão. Beleza, eu vou entrar nessa paz, tá? Dessa paz aí.
que é uma paz. A depressão, quando ela chega num nível altíssimo, ó, vê vulto dentro de casa, vê tudo, a pessoa vê aquele vulto, fica com medo, fica no quarto escuro, trancado, sem conversar com ninguém. Aí já é uma depressão terrível. Mas a depressão não aparece do nada. Tá entendendo? Não aparece. Mas a depressão é uma doença? Não. A depressão não é uma doença. É espiritual. A depressão é espiritual. Não é doença. Não é. Olha, na minha evidência que Deus me deu, que eu vejo, não é da agora que eu trabalho com as minhas entidades, e eu já nasci com o dom de Deus, que não sabe, quem está entrando agora no canal não está sabendo. Eu sou a média que já nasci com o meu dom, que Jesus me deu. Jesus me deu meu dom na barriguinha da minha mãe, do primeiro dia de nascimento, que estava gerando eu. Então, quando eu, com 4 anos, eu já rezava debaixo do pé de cajueiro grande, pegava os raminhos de vassourinha, quem é daí do interior sabe o que é isso que eu estou falando, e rezava dos meus irmãos mais pequenos. Porque todo ano minha mãe tinha um filho, de uma fazenda, eu rezava. Então, minhas bisavó do meu pai e minha bisavó da minha mãe, do lado da minha mãe, falou, minha mãe, Maria, essa menina é média. Já nasceu a média. Só que eu rezava, não era só as crianças. Eu rezava do meu pai, da minha mãe, dos meus avôs. Gente. Nos meus irmãos por parte do meu pai, porque quando meu pai foi morar com a minha mãe, ele já era casado, era viúvo. Ficou com os filhos todos. Então, aqueles roma de filho que meu pai tinha, eu já rezava deles. Então, eu já recebi o dom, eu estava no ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe. E aí, veio a melhor. A melhor vem aí agora. Tem gente mandando mensagem. Quando eu recebi esse dom, com 4 anos, eu já pegava, rezava, tudo que eu falava acontecia. Eu falava tudo de bom. Eu não falava, eu não chamava nome, não. Nem falava as coisas pesadas com ninguém. Uma criança rezava, eu rezava. E todo mundo ficava bom. Todo mundo ficava bom. Daí meus irmãos que não deixam mentir. Minhas irmãs, meus irmãos, tudo. Então, para eu ter essa média, eu vejo lá na frente. Eu não vejo até aqui, eu vejo lá. O que vai acontecer, o que não vai. Então, a depressão não é doença. Não é. Aí, agora eu vou entrar. No tempo de seus avô, bisavô, tanto da sua mãe como de seu pai. Os parentes, muito longe, antes da gente nascer. Então, tinha um karma que os parentes longe teve, que já há muitos anos
que deixou essa terra santa e foi apontar Jesus. E aí, aquele karma daquele parente, quando você estava para nascer, se gerar primeiro, se gerar do vento da sua mãezinha, pegou um karma dos parentes de seu pai e de sua mãe e encortou em vocês. Vocês se gerando, o karma já estava encortado dentro de vocês. Seja homem, seja mulher. Então, esse karma que eu chamo, que deu depressão, vai com o tempo, nunca a gente ia saber se a gente ia ter uma depressão, porque a depressão é espiritual do karma que do tempo dos parentes para trás. Então, colocou na criança que ia nascer. Com o tempo, cresceu, moça, rapaz, e virou, aí chegou na vida deles a depressão. Mas a depressão não é doença. Se vocês procurar uma pessoa que entenda, que nem eu, vai falar do mesmo jeito. Se você procurar um doutor da terra, que ele entenda de depressão, vai falar o mesmo jeito que eu estou falando. O mesmo jeito. Aí Jesus deixou o doutor da terra para ajudar nós. Porque o doutor mesmo que eu conheço é Jesus. Ele é o dono dos métodos da terra. Então, o doutor que tem mais idade e que ele é espiritual, porque eu já passei por tanto doutor espiritual que nem eu, ele conhece da depressão, que é um karma de família, que virou uma depressão naquela pessoa. Então, o doutor da terra passa os remédios, mas explique não cura. Não tem cura. Por que a depressão não tem cura? A pessoa diz assim para mim, dona Laide, eu tenho uma depressão há 30, 40, 50 anos. E parece que eu vou morrer com ela. Isso aí. Mas eu que sou espiritual, que vejo lá na frente, então, espiritual não é doença, é um karma de vidas passadas dos parentes que dá para nós, que gera na gente. Então, essa depressão, por isso que as pessoas falam que depressão não tem cura, porque é um karma. Você toma remédio à noite e o dia topado, a vida toda, e não cura a depressão, porque é espiritual. E como fazer isso? Você sabe como? Rezar, falar com Deus, que aquela pessoa
que estava com esse karma, com essa depressão, rezar para pegar aquela alma bendita e Jesus levar. Aí você vai ficar sem tomar remédio de depressão. Você pode tomar o remédio até para dormir, mas a depressão ela tem cura, porque é o espiritual. A pessoa que tem vidência vê e é rezar. Sabe o que é rezar? É rezar e afarta. E você fica são. Só com reza. Porque não é doença. Tá entendendo agora? Mas muitos médios, pai de santo e mãe de santo, aqueles mais velhos do tempo dos nossos avós, dos nossos pais, muitos anos atrás, sabem isso aí que eu estou falando. Sabe isso aí. Então, é por isso que eu falo, reze. É tanto que eu vou falar para vocês que quando a pessoa está com a depressão, que o karma pega mesmo e aquela pessoa não reza nem nada, o que ele faz? Coloca a corda no pescoço, se atrepe e morre. Aí fala, chama nome brabo, chama tudo. Por quê? Porque aquele karma daqueles parentes que foi já ficou, voltou para aquela pessoa no tempo certo. Volta. E ali, como que a pessoa deve ficar livre dessa depressão e dessa ansiedade? É reza. Porque quando a pessoa conhece que reza, é tipo pegar uma alma perdida que está aqui, porque o karma é uma entidade perdida, é uma alma dos parentes. E ali ele fala o quê? Rezar, aí ela sobe, desaparece daquela pessoa. Aí a pessoa parece que não teve depressão nem nada, porque a pessoa fica boa. Tá entendendo? Por que tantos que pegam a corda e passam? Por que tanto amarra os pés lá pra lá e se mata? Por quê? Porque é um karma. Que a voz, não, se mate, vai debaixo do carro, isso e isso. Tá entendendo agora, gente? Eu quero puxar isso porque tem gente me perguntando. E não é pouca gente, é muita. Porque quando eu rezei aqui em 3 pessoas com depressão desse jeito e ficou curado. Hoje, uma senhora e moça e rapaz não toma mais remédio, parou. Dorme bem, come bem, trabalha bem, não vê aquelas coisas mais, não quer morrer, nada mais. Quer viver e rezar. Então, é isso que eu falo aqui a vocês hoje. Que a depressão não é doença. Então, vocês que estão com a sua depressão aí, que vai para os métodos, e tem até uma criança, chegou para mim um rapaz dos 13 anos, 13 não, 16. A mãe dele trancou ele dentro do quartinho, botou grade e ele ficou lá, trancado. Porque ele queria bagunçar as coisas, queria sair para a rua e tudo. E aquela depressão, chorando, gritando. Quando chegou da minha mãos, o rapaz está estudando. Parece que não é nem aquele filho que ela falou que estava naquelas condições. Que era de morrer. O remédio suspendeu dele quando eu rezei. Nada, o rapaz está estudando, graças a Deus.
E a mãe ainda foi chamada pelo juizado de menor 3 vezes. Por que que os vizinhos anunciou? Porque não sabia o que estava passando com aquela criança e aquele rapazinho. E a depressão é um karma de vidas, família de muitos longe. Então, não tenha depressão como uma doença, que não é. Vocês que andam com essa depressão terrível, eu duvido, se eu rezar em você, essa depressão não sai. Gente, eu duvido. Os médicos que é mais velho entendem isso aqui que eu estou falando, porque se ele for espiritual, ele entende. Eu rezei numa moça da Espanha. A mãe dela veio para aqui, contar a irmã, e a filha dela, casado, que mãe do filhinho, o marido se deixou. Ela parou estava trabalhando em 2 empregos, parou, com depressão terrível. Ela estava, sabe como? Debaixo da cama, sem sair. A mãe que foi para lá cuidar dela, quando a irmã dela falou de mim aqui, que tinha essa bezedeira, que era eu, mandou a foto dela e está aqui, para quem quiser ver. E mandou o jeito que ela estava. Com o psiquiatra tratando, mas psiquiatra não é doutor de doido, não. É doutor da pessoa que tem problema na cabeça, que está com depressão. Mas lembrando que a depressão não é o psiquiatra que cuida. É reza. Porque não é doença. Para muitos entende que é uma doença, mas não é doença. É espiritual, de vidas passadas. Porque quando eu rezei nessa moça, saiu tudo e ela voltou para o trabalho e falou para a mãe que estava nota 10, que não se preocupasse, que ela estava já, voltou para trabalhar nos 2 empregos, e ela foi afastada. Então, eu falo com vocês com todas as minhas forças, com todo o carinho e respeito, porque depressão não é doença. É o karma de vidas passadas. Então, hoje, a maioria de criança, que para trás era só adulto, né? Já tem esse karma de depressão. Então, vocês peguem e rezar com Deus, Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos do céu, que vocês vão deixar seus filhos, suas filhas, você mesmo, curada. Tem uma senhora que trabalha, cozinheira do trabalho, a filha dela, com 18 anos, ela estava com depressão, que não podia deixar a filha sozinha. Chorava sem parar a mãe, que não sabia o que ia fazer. Os médicos, estavam com 2 médicos psiquiatras. Aí, quando ela mandou a foto que está aqui, que eu rezei, a moça parou de tudo que estava fazendo, aquela agonia toda, de querer se matar, que não queria mais viver, ficou curada. Quando foi na sexta-feira essa que passou, a mãe conversou comigo e falou isso comigo. Olha, gente, é só pelo milagre de Deus. Tá entendendo? Ela não parou 15 dias de trabalhar para ficar com a filha, para não deixar a filha morrer dentro de casa sozinha. Porque o marido trabalhava. Ela estava trabalhando e a filha ficava sozinha desse jeito. Aí suspendeu o trabalho, pegou o atestado 15 dias e levou para o trabalho. Mas quando a mãe chorando me pediu para eu me rezar, aí saiu, o karma saiu, porque é uma alma daqueles parentes que já se foi há muito tempo, que cola naquela pessoa. Então, aqueles parentes que subiu, que tinha esse problema, o pai, mas a mãe, na certa, naquele tempo, não rezou, não prestou atenção, e aí volta para aquela família de novo. Aí é como assim,
se pega com uma moça da família, depois cura. Aí quando tem outra família do mesmo sangue, aí vai para outra pessoa. Se isso, essa pessoa não rezar. Se a pessoa rezar direitinho com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a alma sobe e para a depressão. Entenderam, né, gente? Eu vou ficando por aqui, viu, gente? Amanhã até mais. Beijo.